Seu peito não dói no começo. Ele só aperta, como se alguém estivesse girando lentamente um botão que você não consegue ver. Você percebe isso nas escadas, no ar frio, quando ri demais, quando tenta dormir e sua própria respiração não deixa. E então, um dia, isso te atinge. Você não está apenas envelhecendo, está ficando menor. Caminhadas mais curtas, sonhos menores, vida mais curta. Você começa a contar suas respirações sem querer, em uma sala de espera, no chuveiro, na cama ao lado de alguém que você ama, fingindo que está bem. Porque o medo não é apenas a respiração, o medo é o futuro. O medo de se tornar a pessoa com quem todos se preocupam, a pessoa que todos ajudam, a pessoa sobre quem todos cochicham na cozinha. Você consegue sentir que está chegando uma lenta rendição. E a pior parte, você se lembra da sensação de respirar sem pensar, de acordar e se sentir bem, de encher os pulmões como uma pessoa jovem? Mas agora suas manhãs começam com um teste. Posso respirar fundo hoje ou não? Os médicos dizem que é normal para a sua idade. Meus amigos dizem, é a vida. Mas no fundo, você sabe que algo está sendo tirado de você. E então, numa manhã, você vê um homem em um pier, 90 anos de idade, mãos enrugadas, pele marcada pelo sol, e ele está se preparando para fazer algo que deveria ser impossível. Ele fecha os olhos. Ele inspira, silencioso e devagar, como se estivesse saboreando o ar, e então mergulha. Não por 10 segundos, não por 30. Ele desaparece sob a água e fica lá tempo suficiente para que as pessoas que assistem comecem a se mexer, inquietas. 1 minuto inteiro, 2, ainda submerso. E então, ele emerge, calmo, sorrindo, como se seus pulmões não estivessem falhando, mas fossem jovens, como se tivesse encontrado um segredo que faz o tempo recuar. E você não consegue parar de pensar, o que um mergulhador livre de 90 anos sabe que o resto de nós esqueceu? Deixe-me falar diretamente com você. Se você tem acordado com o peito pesado, se respirar fundo parece um esforço, se começou a temer o futuro porque sente que seu corpo está apertando o cerco, fique comigo, porque até o final deste vídeo você vai conhecer o exato e simples segredo matinal para os pulmões que esse mergulhador livre de 90 anos usou para mudar tudo. Não é um aparelho, não é uma rotina complicada, não é algo que leva 1 hora. Um pequeno ritual específico feito nos primeiros minutos após acordar, destinado a reeducar a forma como seus pulmões, costelas e sistema nervoso trabalham juntos. E aqui está o abismo que vamos atravessar hoje. Neste momento, você pode estar respirando como alguém que está se preparando para enfrentar a vida. Mas ele respira como alguém que voltou a confiar na vida, e essa diferença muda tudo. O nome dele é Luca. Não é famoso, não é rico, não está tentando impressionar ninguém, apenas um senhor com um hábito silencioso. Mas Luca nem sempre foi o mergulhador. Quando estava no final dos seus 70 anos, ele deixou de se sentir ele mesmo. Tudo começou pelas manhãs. Ele acordava e se sentia preso dentro das próprias costelas. Sentava-se na beira da cama e respirava superficialmente, como se o peito estivesse envolto em fita adesiva. Dizia a si mesmo que não era nada. Então a tosse começou. Nada dramático, apenas o suficiente para assustá-lo, e o medo tem uma maneira de transformar a respiração em um problema. Quando você tem medo do ar, começa a persegui-lo, e persegui-lo faz com que ele corra mais longe. Ele foi consultar médicos. Eles auscultaram os pulmões dele. Eles fizeram perguntas rapidamente. Eles digitaram em computadores. Entregaram-lhe alguns papéis. Alguns disseram que seus pulmões estavam um pouco fracos. Outros disseram que era o envelhecimento normal. Eles ofereceram inaladores. Ele os experimentou. A princípio pareciam esperança em forma de plástico. Mas depois de semanas e depois de meses, ele percebeu algo mais sombrio. Quanto mais ele dependia deles, mais desamparado se sentia sem eles. E ele não contou a ninguém, mas houve uma noite que o quebrou por dentro. Ele estava deitado na cama. O quarto estava silencioso, o mundo lá fora dormia, e ele sentiu aquele aperto, aquela mão invisível no peito. Ele se sentou, tentou puxar uma respiração profunda, não conseguiu, não do jeito que queria.
Ele olhou para a esposa, adormecida ao seu lado, e um pensamento veio como uma faca. E se eu me tornar um peso para ela? Não de uma forma dramática, mas de forma lenta, daquele jeito em que ela começa a observá-lo em vez de viver, daquele jeito em que ela para de convidá-lo para ir junto, daquele jeito em que seu mundo se resume a remédios, consultas e cuidado. Ele foi ao banheiro e encarou seu próprio rosto no espelho, mais velho, cansado, com medo, e sussurrou, quase com raiva: ainda estou aqui, então porque sinto que já estou partindo. Esse é o momento em que a maioria das pessoas se rende. Elas aceitam uma vida menor. Mas Luca não se rendeu. Ele fez outra coisa. Ele ficou em silêncio e escutou, não aos médicos, não aos amigos, mas ao seu corpo. E seu corpo estava dizendo uma coisa simples: você esqueceu como respirar. Uma semana depois, Luca foi esvaziar caixas antigas na casa do irmão. Seu irmão havia falecido, e no silêncio empoeirado daquela casa, Luca encontrou algo pequeno e estranho, um caderno fino, escrito à mão, do tipo que você normalmente ignoraria. Mas dentro estavam anotações que seu irmão havia feito décadas antes, de um velho pescador que ambos conheciam quando eram meninos. O pescador era famoso em sua cidade por uma coisa: ele conseguia mergulhar fundo e ficar submerso por mais tempo do que qualquer um. Não como esporte, mas como sobrevivência, como rotina, e o caderno descrevia um ritual matinal que o pescador chamava de abrir a gaiola. Luca riu quando leu aquilo. Abrir a gaiola? Ele tinha 78 anos, não era um monge, nem um atleta. Ele quase devolveu, mas então se lembrou daquela noite na cama, do medo, da impotência, e algo teimoso despertou dentro dele. Se eu não puder consertar isso, pelo menos vou tentar como um homem que ainda se respeita. Então, na manhã seguinte, antes do café, antes das notícias, antes das desculpas, ele tentou e odiou. Parecia lento demais, simples demais, quase infantil. Ele não sentiu nenhum milagre. Ele se sentiu estranho, mas percebeu algo minúsculo, quase nada. Por alguns segundos após a rotina, seu peito parecia menos protegido, como uma porta emperrada que se moveu 1 milímetro. Isso foi o suficiente. Ele tentou de novo no dia seguinte, e no outro, não buscando um milagre, apenas perseguindo aquele milímetro. Este é o simples segredo matinal dos pulmões de Luca, e quero que você ouça isso claramente. Não se trata de mais ar. Trata-se de fazer seu corpo se sentir seguro o suficiente para receber o ar, porque quando você está estressado, especialmente com o passar dos anos, seu sistema nervoso tensiona os músculos da respiração como uma armadura. Suas costelas não se movem bem, seu diafragma fica preguiçoso, seu pescoço e ombros começam a fazer um trabalho para o qual nunca foram feitos. Então, a rotina de Luca não é um exercício, é uma mensagem. Ela diz ao seu corpo: você pode relaxar agora. Primeiro passo, o aperto de mãos com as costelas, 1 minuto. Antes mesmo de se levantar, Luca senta-se na beira da cama, com uma mão na barriga e a outra na parte superior do peito. Em seguida, ele respira lenta e profundamente pelo nariz 5 vezes. Não é grande, apenas honesto. O objetivo é sentir o que está se movendo. Se apenas a mão de cima se move, isso é respiração por estresse. Se a mão que você coloca na barriga se mover suavemente, é porque seu diafragma está despertando. Por que funciona? Simples. A respiração nasal aquece e desacelera o ar. Isso ajuda seu corpo a entrar em um estado mais calmo, como diminuir o volume do pânico. Passo 2. A transição para a expiração longa, 2 minutos. Agora, Luca faz algo que parece fácil demais. Ele inspira pelo nariz durante 4 segundos e depois expira muito lentamente pelos lábios semicerrados durante 6 a 8 segundos, como quem esfria uma sopa. Ele repete isso por cerca de 2 minutos. Ele chama isso de desligar o alarme. Por que funciona? Simples. Expirações mais longas dizem ao seu sistema nervoso: não estamos em perigo. E quando o alarme desliga, o peito relaxa, a respiração fica mais profunda sem esforço. Passo 3. Alongamento para abrir a caixa torácica, 2 minutos. Esta parte é a frase do pescador. Luca fica em pé. Ele entrelaça os dedos atrás da cabeça suavemente, sem puxar.
Ele levanta levemente o cotovelo, abre o peito e faz 3 respirações nasais lentas. Depois, ele se inclina para a frente, deixa os braços relaxarem e faz mais 3 respirações lentas direcionadas para as costelas das costas. Ele imagina respirar preenchendo os lugares que parecem rígidos, não doloridos, mas sim com espaço. Por que funciona? Simples. Seus pulmões são rodeados por costelas e músculos. Se a gaiola não se move, a respiração fica presa. Isso faz com que a gaiola se mova novamente. Passo 4. A respiração que mudou tudo, 30 segundos. Este é o favorito de Luca. Ele inspira normalmente pelo nariz e, em seguida, dá uma segunda inspirada suave, apenas um pouco de ar. Em seguida, ele solta o ar longa e lentamente. Ele faz isso 3 vezes, não mais. Ele aprendeu da maneira mais difícil. Forçar demais causa tontura. Por que funciona? Isso recruta pequenas partes dos pulmões não usadas na respiração superficial. É como abrir as cortinas de um quarto que você tinha esquecido que existia. 5º passo, a caminhada do mergulhador, 3 minutos. Finalmente, Luca caminha. Não é uma caminhada para se exercitar, mas sim uma caminhada lenta pela casa ou ao ar livre, e ele segue uma regra. Só respira pelo nariz. Se ele precisa abrir a boca, ele diminui o ritmo. É isso. Por que funciona? Simples. Isso desenvolve resistência e calma. Treina a sua respiração para que ela permaneça constante, mesmo quando o corpo se move. O que ninguém percebe é que Luca fez isso por uma semana. Ele fazia como quem escova os dentes, em devoção silenciosa. Algumas manhãs nada parecia diferente. Mas com o tempo, algo mudou. Sua esposa percebeu primeiro. Ele parou de suspirar tanto, parou de pigarrear, parou de acordar tenso. Então Luca percebeu que podia rir sem perder o fôlego. Ele conseguia subir escadas sem precisar planejar. E no dia em que voltou ao mar, ele não mergulhou para provar nada. Ele mergulhou porque sentiu que era ele mesmo de novo. Hoje, Luca ainda parece um homem de 90 anos. Ele não finge o contrário. Suas mãos ainda têm manchas. Suas costas ainda estalam às vezes, mas sua respiração está calma. Ele acorda e enche os pulmões como alguém que pertence ao próprio corpo. E quando ele fica de pé naquele pier, ele não luta contra o oceano. Ele o saúda. Ele respira devagar como uma oração matinal, e então mergulha, não para escapar do envelhecimento, mas para recusar a rendição, porque é disso que essa história realmente se trata. Não são os pulmões, não é o oxigênio, é sobre o momento em que você decide: eu não terminei. Se a sua respiração tem diminuído, se o seu mundo tem diminuído junto com ela, comece pequeno. Comece amanhã de manhã. Sente-se, uma mão na barriga, outra no peito, e respire devagar pela primeira vez, como se isso importasse, porque importa. E em breve você pode perceber isso. Seu peito fica mais leve, sua mente mais tranquila, e o futuro parece menos um precipício e mais uma estrada. Nunca é tarde demais para começar a sua própria história.